A gente tem mais uma declaração que o ministro Fernando Haddad deu agora há pouco. Ele falava o seguinte, ele disse que antes de viajar para a Índia e para a Coreia do Sul, ele e o presidente Lula tiveram duas conversas sobre a questão da candidatura dele, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo, mas que essas conversas não foram conclusivas e que possivelmente haverá outras conversas. Vamos ouvir. Tem um jantar com ele agora, inclusive com a Anistela, foi convidado no Palácio do Alvorada. E isso vai estar na pauta, ministro? Não me foi antecipado o assunto. Inclusive porque a Anistela está me acompanhando. Mas, ministro, fontes do PT estão dizendo que o senhor já teria aceito, então essa informação não procede? Mas eu não sei quais são as fontes do PT. Essa informação eu não conversei procede, com então. ninguém do PT sobre esse assunto. O senhor não vai sair, então? E não conversei com o presidente Lula durante a viagem. Antes da viagem, nós tivemos duas conversas sobre o tema, não conclusivas, e vamos possivelmente ter outras conversas. É isso. E aguardamos, então, as cenas dos próximos capítulos, noticiário em desenvolvimento nessa quinta-feira. Júlio, é isso, né? A Haddad disse que teve duas conversas, que ainda deve ter outras conversas, vai hoje com a mulher dele, Ana Estela, jantar com o presidente, não sabe qual é o assunto. De repente, né, sai um convite nesse jantar, né, Júlio? Pois é, né, Mauro? Como a Carla colocou muito bem, né? Não é uma coisa que se define de uma hora para outra. Um dos temas, inclusive, assim, o presidente vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? E ele quer muito que o Haddad vá. Tem temas muito importantes ali, feitos à área econômica, o tarifaço, né? Você tem a questão do combate ao crime organizado, os combustíveis, o acordo de cooperação do Brasil com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. O presidente realmente gostaria que ele participasse. Então, tem outros fatores também para eles chegarem e bater uma data, né? Uhum. Mas é uma coisa quase que unânime, assim, todo mundo com quem a gente fala, né? Tanto no Palácio quanto na Fazenda, no PT, é a mesma posição de que está muito perto de se anunciar a saída do ministro Haddad e a posse de Dario Durigan, né? A questão é o timing mesmo, né? Ao que parece, né? E Haddad acho que está pontuando isso, né? E tem um outro fator, rapidinho para a gente encerrar esse tema, Carla, que é o seguinte, o Haddad se comprometeu a deixar para o Lula um estudo sobre a questão da tarifa zero no transporte público, no transporte coletivo. Isso também está rolando, esses estudos estão acontecendo no Ministério da Fazenda. E esse pode ser também um mote, além de ser um mote para a campanha presidencial, pode eventualmente ser um mote para a campanha de Haddad no estado de São Paulo também. Claro, com certeza. Lembremos que foi os 20 centavos da tarifa em 2023 que acordou o gigante que depois criou uma das crises políticas no Brasil que a gente acompanhou muito bem, né, e que dura os efeitos dela até hoje. Mas também, Mauro, a saída do Haddad, se a gente for fazer um retrospecto rápido, desde o final do ano passado, o ministro vai dando sinais de que ele gostaria de sair o quanto antes, gostaria de encerrar, foi postergando, deu entrevistas falando janeiro, depois fevereiro, agora tem essa questão se viaja ou não com o presidente Lula aos Estados Unidos, uma viagem que ainda está sendo fechada, né, digamos assim, pela diplomacia brasileira. E também, além dessa questão da tarifa, uma outra missão que Lula tinha pedido ao presidente Lula, segundo algumas fontes da Fazenda me disseram recentemente, questões relacionadas à segurança pública também. Nessa semana, o Congresso avança o PL antifacção. Na semana que vem tem perspectiva de PEC da segurança, com lacunas financeiras, digamos assim, né, nesses projetos muito grandes. Então, Lula também tinha pedido ali para o Ministério da Fazenda alguns estudos nessa área. Então, é aquela coisa, o Haddad está com um aviso prévio para sair e deixar o cargo, digamos assim, mas com uma pilha ainda de missões que Lula deu a ele, que ele tem que entregar. E algumas dessas coisas, como você bem colocou, evidentemente, tem que ser... Os assuntos
vão ter que tratar de forma eleitoral, né? Tem que pensar já com a cabeça de conquistar o voto do eleitorado, não tem jeito. E é assim, muito por isso, Mauro, que se fala, até fazer só um parênteses aqui, do Instituto da Reeleição, né? Porque muito se fala, olha, quando você tem a máquina na mão, você tem à sua disposição instrumentos para poder fazer políticas que te gerem louros eleitorais, é natural. E aí, até por isso, a legislação eleitoral tem ali um prazo que ela determina anúncios, né, lançamentos e outras coisas para que essa máquina não use o poder. E aí, só fazendo o paralelo ao Flávio Bolsonaro, ontem também, num dia que foi considerado por muitos aliados dele um dia muito positivo, ele fez um anúncio importante de uma PEC de fim da reeleição, né? Numa sinalização dizendo, olha, não quero ficar ad eterno no poder, não é isso, a gente quer só, né? Enfim, esse fim da reeleição é um aceno político muito importante, né? E aí a gente vai vendo, é isso, as peças estão se mexendo e estão mostrando aí o que elas querem fazer, enfim. Ontem foi um dia que, de fato, como eu disse aqui já de novo, o ano começou e as peças estão bastante agitadas, né, Mauro? Vamos... E a gente vai acompanhando aqui, tentando trazer tudo aqui no UOL. Não vai faltar notícia daqui para frente.